Muito bem, a gravação, então, foi iniciada. Hoje é dia 11 de julho de 2023, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos e a todas. Gostaria aqui, em primeiro lugar, de cumprimentar os senhores juízes. Hoje, na composição da Câmara, em substituição ao vice-presidente, doutora Patrícia Carvalho, também o doutor Flávio Arantes e também Herbert Lima de Rezende, e pela representação fiscal, Marcelo de Almeida Pacheco Amaral. Cumprimento a todos, inclusive os advogados presentes, sempre muito importante aqui a presença dos advogados para esclarecimentos e para agregar aqui nos nossos debates. Nós temos dois processos em pauta, os dois têm pedido de sustentação oral. Vamos, então, iniciar pelo primeiro processo da pauta. Siemens LTDA, o AIN é o 4.118.885. Já está presente aqui o doutor Tiago Viana, pela Siemens. Paulo. Desculpe, doutor Paulo Roberto, desculpe. Doutor Paulo Roberto Zavascki, já presente aqui conosco, e eu vou fazer um breve relato, e em seguida eu passo a palavra ao ilustre advogado. Muito bem, aqui é uma retificação de julgado em face de uma decisão proferida pela segunda Câmara Julgadora, de modo que eu, em complemento ao relatório do acórdão ali proferido, do acórdão retificando, estou complementando o seguinte, que a decisão colegiada deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte para excluir do lançamento fiscais os NCMs tais e tais, cancelando em parte a acusação fiscal. Após o julgamento, o contribuinte apresentou pedido de retificação do julgado, as folhas 1567 e 1580, alegando erro de fato, pois, a partir da informação de que todas as mercadorias foram autuadas por supostamente estarem na lista LECIM e serem tributadas a alíquota reduzida do imposto de importação 0% ou 2%, a contribuinte notou a existência de mercadorias autuadas que sequer há NCM na lista LECIM e que, portanto, devem ser excluídas do auto de infração. E aqui também relaciona quais são os NCMs que devem ser excluídos do auto de infração, além daqueles já excluídos. Porque tais NCMs se referem aos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Resolução CAMEX 79/2012. Né? O presidente do TIT deferiu o pedido de retificação de julgado. Portanto, o processo entrou em pauta para análise do pedido. Então, eu passo, então, a palavra ao ilustre advogado, o doutor Paulo Roberto Zavascki, Ismânia, para que apresente a sua sustentação oral. Doutor Paulo, com a palavra. Senhor presidente, bom dia. Só uma pequena questão antes de passar a sustentação. Dado que a doutora Patrícia não tem acesso aos autos, eu não sei se eu distribuí ontem memoriais. O senhor prefere que eu encaminhe aqui no chat os memoriais para que ela também tenha acesso? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Perfeitamente. Até. Os memoriais são curtos. Acabou que quando eu subi lá no EPAT, saiu com 22 páginas, mas é porque vem a procuração junto. Eles têm só 3 páginas. Deixa eu só tentar encaminhar aqui o link. Estou conseguindo. Consegui. Yeah. Eu não estou conseguindo encaminhar. Bom. Doutor, eu já estou com acesso aos autos, eu já baixei aqui os memoriais. Tá bom. Quando eu habilitei, viu, doutor Paulo? Quando eu habilitei aqui o processo, a doutora Patrícia agora ela já tem acesso ao teor aí do muito processo bem. E com certeza aí os memoriais aí ao final do processo. Né? Perfeitamente. Então,
Obrigado, senhor presidente, demais juízes e juíza. O pedido de retificação de julgado aqui é bastante simples, como um pedido de retificação exige, a ideia aqui é realmente limitar o escopo dessa sustentação ao que foi decidido aqui em segunda instância pelo TIT, e é basicamente partindo da premissa de que o auto de infração ele teve como fundamento um fundamento específico, e aí, partindo disso, a gente vai derivar as conclusões. A discussão nesse processo é em relação à aplicação de alíquotas sobre operações de mercadorias importadas, e o auto de infração foi lavrado entendendo que essas mercadorias elas não poderiam ter aplicação da alíquota de 4%, porque elas seriam consideradas mercadorias sem similares nacionais, com base em um dispositivo específico, que é o inciso 1º, artigo 1º da Resolução CAMEX 79 de 2012. Até, enfim, ao longo do processo, o contribuinte teve bastante dúvida em relação a esse enquadramento preciso do inciso 1º, né? E esse enquadramento é importante porque cada um dos incisos da Resolução CAMEX tem particularidades, tem hipóteses específicas de aplicação. Então, por exemplo, o inciso 2º é um inciso que trata de autopeças, o inciso 3º trata de bens de tecnologia e de informação. Então, cada um desses incisos tem uma aplicação bastante específica. E aqui, depois de alguma discussão, ficou definido que a autuação tinha como fundamento integralmente o inciso 1º do artigo 1º da Resolução 79 de 2012 da CAMEX. E por conta disso, a decisão recorrida não, enfim, se pretende retificar, ela estabeleceu como critério, na verdade, que a autuação deveria ser mantida para todos os itens em todas as operações em relação às quais se envolvesse um NCM que consta na lista CAMEX, na lista LECIM, e que estivessem, cumulativamente, estivessem sujeitos à alíquota de 0% e 2%. E aí a decisão, sendo coerente com esse critério, excluiu alguns NCMs, algumas operações envolvendo determinados NCMs, exatamente por não constarem na lista LECIM. E aí, partindo desse fundamento, ou seja, de exclusão dos itens que não estão na lista LECIM, ou seja, na verdade, tem uma adequação, de fato, uma aplicação do inciso 1º do artigo 1º da resolução, o que o contribuinte fez foi verificar, após a decisão, que havia outros NCMs que não foram expressamente excluídos na decisão de segunda instância e que não constam na lista LECIM. Portanto, se a decisão de primeira instância determinou que todos os itens, que a autuação só poderia ser mantida nos itens que constam da lista LECIM, todos esses outros itens que não constam e que estavam relacionados na autuação também deveriam ser excluídos. E aqui o contribuinte formulou uma tabelinha indicando cada um desses NCMs, e nos memoriais eu até coloco aqui um link da lista LECIM para que os senhores e a senhora possam consultar a lista LECIM, cada um desses NCMs indicados, e vão ver que não constam esses NCMs, ou seja, partindo do fundamento determinado pela decisão de exclusão dos NCMs que não estão na lista LECIM, todos esses outros itens também deveriam ter sido excluídos. Então, o que se pretende aqui é realmente retificar esse erro de fato, que é não identificar que não tem identificado que esses NCMs que compõem a autuação e não estão na lista LECIM também deveriam ter sido excluídos, até para manter uma coerência na própria decisão. Então, basicamente, esse é o fundamento da retificação de julgado. E só um ponto que é importante destacar realmente que, assim, durante o processo teve alguma discussão em relação a qual teria sido a fundamentação, se o inciso 1º foi ou não o fundamento único do auto de infração. O contribuinte ele teve dúvidas em relação a isso, manifestou isso desde a defesa. E aí, tanto a manifestação fiscal foi enfática, e aqui no memorial eu destaquei alguns exemplos de situações nas quais
a manifestação fiscal, a representação fiscal, né, foi enfática ao dizer que o enquadramento legal é no inciso 1º, inciso 1, desculpa, do artigo 1º. E depois as decisões de primeira instância do TIT também foram enfáticas a falar que é o inciso 1 do artigo 1º, ou seja, não estamos aqui tratando dos incisos 2 e 3. O contribuinte, inclusive, apresentou, como estava na dúvida do enquadramento, até apresentou a argumentação em relação aos incisos 2 e 3, e essa argumentação nem sequer foi analisada, ou seja, ficou, de fato, ao longo da tramitação do processo, se é que o auto de infração era claro em relação a isso, ao longo do processo ficou claro que, de fato, o enquadramento legal foi em inciso 1, então, a conclusão da decisão tem que ser adscrita ao fundamento da auto de infração. O fundamento da auto de infração é o inciso 1. O inciso 1, ele reconhece, na verdade, a impossibilidade de aplicação da alíquota de 4%, caso os bens, os NCMs estejam indicados na lista, e no nosso caso, todos esses NCMs que a gente indicou na retificação de julgado estão também indicados aqui no memorial, eles não constam da lista LECIM e, portanto, eles não podem ser autuados com base no inciso 1 do artigo 1º. Essa é o pedido de retificação de julgado. Então, de novo, partindo do que foi decidido, é só uma adequação desses NCMs que, por um erro de fato, não forem identificados, que eles não estão também na lista LECIM. Essa é a minha sustentação. Eu fico à disposição de todos aqui para esclarecimentos. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Paulo pela explanação. Ficou claro aqui o objeto aqui do pedido de retificação diária, de retificação de julgado, no sentido de adequar aqui a decisão ao fundamento do inciso 1, e não inciso 2 e 3, conforme foi bem colocado aqui pelo doutor Paulo. Bom, eu passo então a palavra, eu sigo então com o meu voto, né? Eu sou o relator. Então, trata-se de pedido de retificação de julgado em face de decisão que deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte, folhas 1552 e 1559, cujo pedido foi admitido pelo presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, das folhas 1581. A acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto por erro na aplicação de alíquota na venda interestadual de produtos importados, utilizando-se incorretamente da alíquota de 4%, uma vez que as mercadorias em questão constam da lista sem similar nacional a teor da resolução do Senado Federal 13/2012. Assim, as alíquotas corretas seriam de 7% ou 12%, respectivamente. Essa é a acusação fiscal. Esta segunda Câmara Julgadora acolheu em parte o apelo do particular para excluir os NCMs não constantes da lista LECIM do CAMEX, mas manteve as demais NCMs das respectivas mercadorias por constar da referida lista e por se sujeitarem às alíquotas de 0% ou 2%. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão ora retificanda, folhas 1554 e 1555, que aqui eu transcrevi, né, o trecho da decisão, não vou ler para não cansá-los, seguindo aqui no meu voto. Tendo em vista os fundamentos do acórdão retificando, alega o contribuinte erro de fato, porque notou a existência de mercadorias autuadas que sequer constam NCMs da lista LECIM de 2012. Assim, devem ser excluídos do auto de infração os NCMs tais e tais, pois tais NCMs, segundo alega, se refere aos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Resolução CAMEX 79/12. Contudo, a decisão retificanda adotou o fundamento de que as mercadorias foram autuadas por estarem na lista LECIM de 2012 e por serem tributadas à alíquota reduzida de imposto de importação 0% ou 2%, conforme inciso 1 do artigo 1º da Resolução CAMEX 79/12, segundo restou assentado. Essas são as alegações do contribuinte. Bem,
Então, eu digo aqui que o artigo 15 da Lei 13.457 prevê os requisitos do pedido de retificação de julgado e que, portanto, é imprescindível que seja demonstrado de forma clara o erro, de fato, a incongruência do julgado retificando. No caso em análise, denota-se claramente que o fundamento do lançamento fiscal do item 1 do AIM é a Resolução 13 de 2012 do Aí, 57, 52, parágrafo 2º, Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Caiu a doutor, conexão. o senhor nos ouve, presidente? Olá, tive um problema aqui técnico, vocês estão me ouvindo? Muito bem, então eu vou iniciar, eu vou voltar um pouquinho, porque eu não sei se vocês, eu não sei aonde exatamente saiu aqui em que momento deu o problema, né? Então vamos lá. Então, eu digo o seguinte: no caso em análise, denota-se claramente que o fundamento legal do lançamento fiscal do item 1 do AIM é a Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, bem como os artigos 58, 127, inciso 4, a linha I, 215, parágrafo 3º, item 4, letra B, e os artigos 87, 52, parágrafo 2º, item 2, letra A do RICNES, todos do RICNES. Muito embora o acordo retificando tenha apontado o inciso 1 do artigo 1º da Resolução CAMEC 79/2012, dentre outros fundamentos adotados, tal aspecto não tem o condão de alterar a acusação fiscal nem macular o quanto deliberado pelo sotalício. O mesmo se diga em relação à decisão do primeiro grau. Aliás, a ementa do julgado não indica especificamente o indigitado inciso 1. Assim sendo, para que não paire dúvidas e futuras alegações de nulidades, conheço parcialmente da presente retificação do julgado, corrigindo e esclarecendo que o venerando Aresto, retificando, para que seja considerado como fundamento do deciso o artigo 1º da Resolução CAMEC 79/2012, e não somente o seu inciso 1, de modo que, em essência, fica reiterado que, na leitura dos, abro aspas, eu copiei aqui o trecho da decisão, da decisão retificando. Da leitura dos referidos dispositivos legais, resta claro que a alíquota de 4% nas operações interestaduais não poderá ser aplicada se as mercadorias ou produtos constarem da lista publicada pelo CAMEX, também conhecida como lista LECIM, e, em segundo lugar, se estiverem sujeitos à alíquota de 0 ou 2% do imposto de importação, conferir folhas 1554 e 1555. Quanto às demais alegações, não verifico erro de fato, nem contradição no decisum proferido. Efetivamente, o recorrente pretende a rediscussão da matéria resolvida no acórdão de folhas tais, insistindo que, em parte das mercadorias remanescentes, não excluídas pelo Aresto retificando, os NCMs não constam da lista LECIM, já que se refere aos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Resolução CAMEC 79. O venerando Aresto, proferido
ora retificando, foi pela manutenção de parte do auto de infração, dado que os respectivos NCMs das mercadorias constam da lista LECIM e porque estão sujeitos a alíquotas 0 ou 2%. E mais, porque o contribuinte não trouxe prova para elidir a acusação fiscal nessa parte, tendo ocorrido, portanto, o esgotamento de todas as questões ventiladas pela parte passiva. De outra parte, a questão trazida nesta retificação de julgado, que envolve os NCMs tais e tais, que é o que se pretende excluir nessa retificação de julgado, não foi objeto do recurso ordinário, tanto que o próprio recorrente, as folhas 1577 e 1578, afirma que, após a decisão da segunda Câmara Julgadora, é que o contribuinte conferiu todos os NCMs, chegando à conclusão de que muitos deles constam dos incisos 2 e 3 do artigo 1º da resolução CAMEX, e não do inciso 1. Tal argumento foi inovado nesta retificação de julgado, não podendo dar aso ao alegado erro de fato, até porque seu acolhimento implicaria em fundamento surpresa, artigo 10 do CPC. Seria imperial amplo debate sobre a questão do erro de fato, ou do erro de fato do lançamento fiscal, quanto aos referidos NCMs, dado que o contribuinte alega que a acusação fiscal estaria fundada no inciso 1 do artigo 1º da resolução CAMEX 79, e os NCMs apurados constam dos itens 2 e 3 da mesma norma. Por tais razões, nessa parte, não vislumbra apresenta os requisitos do artigo 15 da Lei 13.457, de modo que eu conheço em parte da retificação de julgado, mas só em parte, né, corrigindo-se o julgado retificando, conforme fundamentado, mas nego provimento ao pedido do recorrente. Esse é o meu voto. O processo está em discussão. Não há inscritos? Acho que o doutor Paulo quer fazer algum esclarecimento. Pois não, doutor Paulo. Doutor Marcelo, né? Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi aqui que, né, o contribuinte trouxe na conclusão do pedido dele, ele traz uma lista, na folha 1579, uma lista dos códigos NCM que ele considera que devem ser excluídos, porque fazem parte da autuação, né? Mas se a gente olhar aqui na folha 1527, que foi o nosso parecer em recurso ordinário, você vê que o colega fez uma lista de todos os NCMs objetos da autuação. Aparentemente, ele fez uma planilha Excel, foi colocando todos os NCMs, o valor do ICMS do lado, fechando o valor total da autuação por NCM, né? Os NCMs que o contribuinte traz no pedido de retificação, a grande maioria não consta no auto de infração, tá? E os que constam já foram excluídos, inclusive com concordância da representação fiscal, já foram excluídos na decisão anterior. Então, os NCMs que ele solicita, não a exclusão, não constam no auto de infração. Essa consideração eu gostaria de fazer. Obrigado, doutor Marcelo, pelo esclarecimento, um esclarecimento muito importante. Aliás, é justamente por isso que eu consignei no meu voto que essa questão ela foi trazida somente nesse momento da retificação do julgado e demandaria o contraditório, né? Então, qualquer decisão acolhendo o pedido, na minha visão, implicaria no fundamento de surpresa, justamente por esse esclarecimento do doutor Marcelo, além de ser importante, ele vai de encontro à minha preocupação, né, de deliberar uma questão que não foi devidamente debatida durante o processo, né? Pois não, o processo está em discussão. Doutor Herbert parece que ia fazer algumas... Eu vejo o doutor Paulo com a mão levantada, a princípio, para algum esclarecimento. Então, doutor Paulo, é esclarecimento de fato?
De fato, sim. Nós estamos em debate, né? É só uma observação, esse ponto ele foi trazido desde o recurso, item 3.4, essa mesma tabela que está na retificação de julgados está no recurso, tanto que, conforme o senhor Marcelo falou, a representação fiscal tratou sobre o tema, então assim, não tem surpresa em relação a isso. Esse é o primeiro esclarecimento de fato, essa discussão está no processo desde há bastante tempo. O segundo esclarecimento de fato é que houve toda uma ida e vinda em relação ao enquadramento legal. Até nos memoriais, eu transcrevi trechos em que deixa bem claro que a autuação, inciso 1º do artigo 1º, são 4, eu transcrevi 4 itens em que, 4 manifestações, tanto a manifestação fiscal quanto das decisões de primeira e segunda instância, em que deixa claro esse inciso 1º, e os argumentos que a recorrente trouxe em relação aos incisos 2 e 3 não foram analisados, tanto em sede de primeira instância como em segunda instância, ou seja, incluir agora em segunda instância manter uma situação com base nos incisos 2 e 3 suprimir argumentos que não, suprimir a apreciação em relação a argumentos que foram apresentados desde a decisão de primeira instância. Ao longo do processo ficou claro que o inciso 1 é um fundamento legal. Esses são os 2 esclarecimentos de fato que eu gostaria de fazer. Pois não, doutor Marcelo. Pois não. Eu acho que a questão aqui é que os NCMs que o contribuinte agora pede para serem excluídos não sequer constam no auto de infração. Isso que é a questão-chave. Tipo, a retificação não tem sentido, não tem objeto, porque ele traz uma lista de diversos NCMs agora e fala, esses NCMs têm que ser excluídos porque não estão na lista LECIM. Porém, esses NCMs nem foram autuados. Então, não tem sentido a retificação. Ele trouxe uma lista na retificação falando todos esses daqui têm que ser excluídos. Se você comparar com a tabela que o representante fiscal fez no parecer, as folhas 1527, quando há uma coincidência, já foi excluído. Os demais que ele traz agora não fazem nem parte da autuação. Então, ele está pedindo para excluir algo que não está no auto de infração. Pois não, não, permita contribuir? Pois não. Eu inicialmente parabenizo o presidente pelo voto, já adianto que acompanhei na íntegra. Não vejo, como o doutor Paulo apontou, a representação fiscal acusando infração pelo inciso 1 da resolução CAMEX, do artigo 1º da resolução CAMEX, mas no relato da infração é claro que o auditor fiscal que lavrou o auto de infração acusa por infringência a resolução do Senado Federal, né? Então, aqui lendo o final da acusação, entretanto, as mercadorias não constam na lista de bens sem similar nacional, portanto, não se aplica a resolução, não se aplica a alíquota de 4% definida pela resolução do Senado Federal número 13 de 2012. Ainda muito se diz do acrônimo do LECIM, né, que significa Lista de Bens e Mercadorias Importados sem Similar Nacional, e pela resolução CAMEX 79 de 2012, esse acrônimo é aplicado ao inciso 1, 2 e 3, não apenas ao inciso 1. É por isso que vejo como bem retificada a decisão para trazer ao inciso 1º e não necessariamente ao artigo 1. Né? Essa é a minha contribuição, senhor presidente. Obrigado, doutor Herbert, pela intervenção aí, pelos esclarecimentos. Eu dando uma olhada aqui nas observações do doutor Marcelo, vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Pois não? Alô? Sim. Estão me ouvindo? Ouvindo. Ah, tá. Porque a imagem deu uma congelada, eu não sei se o meu som estava... Eu estava verificando aqui eu não sei se o doutor Flávio tem alguma observação, mas eu estive consultando aqui os autos e o doutor Marcelo, a ponderação do doutor Marcelo é muito, muito importante. Eu vou acrescentar esse aspecto, doutor Marcelo, no voto, eu acho que fica
completaria aí todo o raciocínio até que eu desenvolvi aqui. Pois não. A conclusão é que, vamos supor, vamos retificar, vamos concluir que o contribuinte tem razão. Não há nada a ser retificado, porque os NCMs que ele alega não estão incluídos no auto de infração. Os que estavam já foram excluídos em segunda instância. Sim. Mesmo que ele tivesse razão, não há nada a ser retirado. Muito bem, exatamente. É uma dedução lógica, né? Não tem o que... O processo ainda está em debate. Só para acrescentar, os NCMs que são objetos da autuação, presidente, está no parecer, as folhas 1527, em que o colega, no parecer em recurso ordinário, o colega listou cada um dos NCMs e quanto está sendo cobrado por NCM, as folhas 1527 dos autos. Que não são esses que estão sendo objeto... Não são esses. O contribuinte pediu a retificação de diversos. Os que estão aqui na tabela já foram excluídos em segunda instância. Os demais não constam. O colega aqui fez essa tabela com base do demonstrativo de folha 10 a 21, que é o demonstrativo que relaciona todas as notas fiscais e as operações. Vou aproveitar e corrigir aqui um erro de digitação. Muito bem, eu já fiz a complementação, né, daquilo que eu havia falado, né, da questão dos NCMs, como o doutor Marcelo, da representação fiscal, apontou. O processo continua em debate. Bom, eu parabenizo aí o doutor José Aurivaldo pelo voto, doutor Paulo Roberto pela sustentação oral e também o doutor Marcelo de Almeida pela observação aí.
Realmente bem interessante a observação, e vou acompanhar o doutor Pérez. Obrigado, doutor Flávio. Muito bem. Então, não havendo mais inscritos, eu estou encerrando os debates. Agradeço a intervenção de todos, muito pertinente e sempre válido esse amplo debate. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Pedido de retificação do julgado conhecido em parte e não provido à unanimidade. Eu agradeço e cumprimento o doutor Paulo Roberto pela presença e pelos amplos debates, e esperamos revê-lo aqui brevemente. Passamos então... Tchau. Obrigado, boa sessão para o senhor. Mas, doutor Paulo, um abraço. Passamos então ao próximo processo da pauta. O processo da pauta é Comercial Automotivo S.A., o relator, doutor Flávio José Sanches Arantes, o AIN é o 4, 150, 158. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, e, em seguida, eu passarei a palavra ao advogado aqui presente. Doutor Flávio, com a palavra. Bom, esse auto de infração é em julgamento um recurso ordinário do contribuinte. O auto de infração ele tem 2 itens de acusação. O primeiro item refere-se à falta de pagamento do imposto em operações internas de transferência de material de uso e consumo entre unidades da filial. As operações envolvem um número restrito de mercadorias, contrapesos, kit cambagem, fluido de freio, cristalizador para vidro, deixa eu ver aqui, refil de higienização e kit de limpeza da injeção. Então, no tocante ao item 1 do auto de infração, a acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto por considerar não tributadas operações tributadas. Então, o fisco acusa que, na verdade, esses itens são mercadorias para revenda e deveria ter sido destacado o imposto nos documentos. Já quanto ao item 2 do auto de infração, a acusação é de crédito indevido do imposto em razão dessas mesmas mercadorias, porém, em operações interestaduais. No caso das operações interestaduais, também realizadas a título de transferência de material de uso e consumo, o contribuinte destaca o imposto nos documentos e depois estorna o imposto destacado no RAICMS. Então, o segundo item do auto de infração cobra esse estorno do débito que é realizado. Então, o auto ele foi julgado procedente em primeira instância e, havendo sustentação oral, eu passo a palavra aí ao doutor Tiago Viana para realização da sustentação oral, para não se tornar repetitivo aqui. Muito bem, doutor Paulo, com a palavra. Obrigado, presidente, senhor relator. Gostaria, primeiramente, de desejar um bom dia a todos, né? Um bom dia de trabalho, né? E cumprimentá-los também aí.
Esse caso, como bem relatado, envolve essa situação relacionada à exigência do ICMS sobre esses 6 produtos aí, né? E o que nós trouxemos, tanto na impugnação como no recurso ordinário, foi que, pela própria característica desses produtos, a natureza deles, eles são transferidos de uma filial para outra, quer seja as filiais localizadas aqui em São Paulo ou filiais localizadas fora do estado de São Paulo, eles são transferidos com o objetivo de que essas filiais que recebem esses produtos possam utilizá-los na prestação de serviço. A Publicidade Automotiva é uma empresa que trabalha no ramo de autopeças, né, vendendo autopeças, mas ela também presta serviços automotivos. Então, esses 6 produtos aí listados, apenas repetindo, né, o contrapeso, o kit de cambagem, fluido de freio, cristalizador para vidro, refil para higienização do carro e o kit de limpeza da agência eletrônica, são justamente destinados para a prestação desses serviços automotivos. E no curso do processo, né, tanto na impugnação como no recurso ordinário, nós trouxemos diversas imagens e alguns links de vídeos, muitos deles, inclusive, produzidos por um ramo específico da própria comercial automotiva, que trabalha nessa parte da prestação de serviços, explicando como que funciona o serviço realizado, né, e como que esses produtos são utilizados nessa prestação de serviço, demonstrando, portanto, o uso e consumo desse produto de maneira que não seria possível a exigência do ICMS em relação a essas operações. Nós também trouxemos no recurso um ponto bem importante, que se diria respeito a alguns precedentes, algumas opiniões, né, trazidas pela Secretaria da Fazenda a respeito da matéria, para dizer que produtos dessa natureza, quando, por exemplo, são utilizados e consumidos na prestação dos serviços, eles não poderiam ser objeto de tributação do imposto. Então, esse também é mais um outro fundamento que nós trouxemos aí, baseado já também no posicionamento da Secretaria da Fazenda a respeito da matéria. E, por fim, um último ponto é que, ainda que essas argumentações não fossem acolhidas, há 3 itens que, de qualquer forma, não poderiam sofrer a incidência do ICMS porque eles estariam sujeitos previamente à substituição tributária, que seria o caso do contrapeso, o kit de cambagem e o cristalizador para vidro. Como são operações de transferência de mercadorias, e a tributação do ICMS-T já ocorreu em etapa anterior, já abrangendo o possível ICMS dessas operações posteriores, de qualquer maneira, a autuação fiscal, quando ela exige o imposto sobre esses produtos, não seria cabível, porque seria uma situação, evidentemente, de duplicidade. Essas argumentações nós trouxemos novamente memoriais, né? Eu juntei memoriais ontem no processo, onde nós repetimos, né, replicamos as imagens que nós havíamos trazido acerca da prestação do serviço e os vídeos relacionados que comprovam essa situação de utilização e efetivo consumo dessas 6 mercadorias na prestação do serviço. Então, reiteramos aí as considerações do recurso ordinário, pedindo provimento para que haja o cancelamento integral do auto de infração em relação aos seus 2 itens. São essas considerações, presidente e ilustre relator. Obrigado e cumprimento o Dr. Tiago Viana pelas considerações, pela sustentação oral, muito objetivo e muito claro aí na sua exposição. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que profira o seu voto. Bom, também cumprimento aí o Dr. Tiago pela clareza e objetividade da sustentação oral. Passo a leitura do voto a partir do item 15. O item 1 trata de transferências internas e o item 2 trata de créditos realizados a título de estorno de débitos por saídas interestaduais, cujos documentos foram emitidos com destaque do imposto. Inicialmente, no tocante ao item 1 do auto de infração, que trata das operações internas de transferência, cabe apontar que, diante da modulação dos efeitos da DC 49, tal situação não restou contemplada pela decisão do egrégio STF. Veja-se a forma como a modulação foi realizada. Aí eu trago aqui o trecho da modulação dos embargos de declaração, que diz que ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Tendo sido a ata de julgamento da decisão de mérito publicada em data de 29/4/2021, e o presente auto de infração tendo sido lavrado em data de 13/10/2022, portanto, após o julgamento da decisão de mérito, as acusações fiscais aqui realizadas não foram albergadas pela modulação dos efeitos do julgamento da DC 49, pelo egrégio STF, de modo a que fica afastado tal argumento.
No tocante aos itens de mercadoria para os quais há argumento no sentido de que seriam abrangidos pela substituição tributária, que são os contrapesos, o kit cambagem, parafuso e cristalizador para vidro, verifica-se que, de fato, os contrapesos de chumbo e estanho constam nos itens 22 e 23 do anexo 2 do convênio ICMS 142/2018. Quanto aos demais itens, para o kit cambagem e parafuso, foi apontado o item do anexo 11 do convênio ICMS 142/2018, que trata de materiais de construção e congêneres, razão pela qual não pode ser admitido. Da mesma forma, para o cristalizador de vidro, foi apontado o anexo 12, que trata de material de limpeza. Diante de tal dúvida, caberia à autuada demonstrar nos autos que tais mercadorias foram de fato adquiridas na condição de substituído tributário, conforme sugerido pela sentença, item 22. Por outro lado, o fisco carreou aos autos provas de que as mercadorias fluido de freio e cristalizador para vidro são comercializados pelas unidades da rede, fato que não foi justificado pela autuada. Em relação ao kit cambagem parafuso, também me parece claro tratar-se de peça utilizada na manutenção dos veículos. Da mesma forma, embora o fluido de freio possa ser utilizado da forma demonstrada pela autuada, também não se pode negar que é mercadoria de prateleira, comumente comercializada para completar o nível dos freios. Já com relação ao refil de higienização ar-carro e kit de limpeza de injeção via tanque, entendo que não são partes e peças, portanto são utilizados na prestação de serviço de higienização e limpeza de bicos, razão pela qual afasto a acusação em relação a tais itens. Também entendo que os contrapesos são utilizados na prestação de serviço de alinhamento e balanceamento, e apesar de poderem ser considerados partes e peças, se consomem na prestação do serviço. Então, diante do exposto, fica mantida a acusação em relação ao kit cambagem parafuso, ao fluido de freio e também ao cristalizador de paravidro, sendo afastada a acusação para os contrapesos, refil de higienização ar-carro e kit de limpeza da injeção. Passando ao item 2, é fato incontroverso dos autos que a autuada destacou o imposto nos documentos emitidos, sendo que, a princípio, fica mantida tal acusação em relação aos itens que foram mantidas as acusações do item 1. Todavia, em relação aos demais itens cuja acusação foi afastada, superado esse ponto, temos que, administrativamente, o procedimento realizado de estorno dos débitos não pode ser realizado conforme feito pela recorrente. Veja-se que os documentos transferiram o crédito para unidades da empresa localizadas em outras unidades da federação, sendo indevido o estorno do débito conforme realizado pela autuada. Embora tenha sido dado provimento ao item 1 em relação à parte dos itens, superado esse ponto, entendo não ser o caso de afastar a acusação de creditamento indevido em relação aos itens considerados como material de uso e consumo. No item 2, pois o procedimento de creditamento da forma como realizado não atende o disposto na portaria Caixa 83/91, vigente à época dos fatos, em especial seus artigos 3º e 4º. Aí eu transcrevo aqui trechos da portaria Caixa 83/91, que dizem basicamente que para realizar esse crédito é necessário um documento do destinatário, firmado, inclusive, pelo posto fiscal, no sentido de que ou não foi realizado o crédito ou de que foi estornado o crédito. Então, desta forma, ainda que superada a questão da incidência do imposto em parte das operações, a autuada não trouxe prova aos autos de que tenha adotado as providências previstas na legislação para o estorno do imposto indevidamente destacado, em especial declaração dos destinatários de que não utilizaram os valores transferidos como crédito ou ainda que tenham estornado tais valores, de forma que não podem ser admitidos os estornos realizados. Fica mantido o item 2. No tocante à atualização do valor básico para o cálculo da multa, é objeto da súmula 13 do TIT e não pode ser decidido de forma diversa aqui pelo tribunal. Em relação aí eu faço uma observação aqui que só tem na defesa, mas que nesse caso não se aplica a súmula 10 revisada, porque os fatos são de 2019 e 2020. Então, eu estou conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento aí em relação aos contrapesos, ao fluido para limpeza de bicos e ao fluido para higienização. É esse o voto.
Cumprimento o doutor Flávio pelo voto proferido. É uma questão, né, um pouco diferente aí, né? Algumas particularidades, muito bem fundamentado e muito bem explicado. Eu passo, então, aos debates. Doutor Marcelo, com a palavra. Está sem som, doutor Marcelo. Obrigado. Só que a única coisa que eu queria apontar aqui, né, é em relação ao CADESP, né, das filiais, das destinatárias dessas mercadorias, né. Se a gente olhar, temos aqui o CADESP de duas filiais aqui, né, o primeiro da folha 3402, a folha 3409, e o segundo CADESP da folha 3410, a folha 3418. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, estou aqui ó, na folha 3403, tá? O KNAI do destinatário. Comércio por atacado de peças e acessórios. Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar. Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar. Representante comercial e agente de comércio de peças e acessórios. Não há aqui um KNAI de prestação de serviço que use essas mercadorias como insumo. Aí vamos para o segundo aqui, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu achar aqui o KNAI da segunda destinatária das mercadorias. Novamente, comércio por atacado de peças e acessórios. Representante comercial e agentes do comércio de peças. Então, sabe, eu acho que, salvo o melhor juízo, assim, analisando o CADESP, olhando a mercadoria comercializada, me parece que é uma venda, uma transferência para uma filial, que, com o CADESP em mãos, o que ela faz? Ela vai revender. Não há no CADESP, através do CADESP, uma possibilidade dela usar como uso e consumo, que ela vai prestar esse serviço. Tipo, ela está registrada como comerciante atacadista e de varejo. Esse o registro do CADESP do destinatário da mercadoria. É só esse o comentário que eu queria fazer. Doutor Flávio, alguma observação? Dá uma olhada aqui no demonstrativo, mas... Doutor Tiago, algum esclarecimento de fato, doutor Tiago? Sim, um esclarecimento de fato em relação ao ponto citado de que a fiscalização teria feito referência ao fato de que as mercadorias elas teriam sido comercializadas. Na verdade, essa questão ela não foi aprofundada pela fiscalização, e assim, porque deveria haver a comprovação pela própria fiscalização de que as mercadorias que foram transferidas, elas eram de fato utilizadas para fins de comercialização por parte da contribuinte. Isso não aconteceu. Há apenas a menção, inclusive, por parte da fiscalização, a 3 notas fiscais. Agora travou minha tela aqui. Ela faz menção a 3 notas fiscais que teria havido a suposta comercialização, só que essas notas sequer dizem respeito ao auto de infração em si, e, se não me engano, também não dizem respeito ao período de apuração. Então, seria basicamente essas considerações para destacar que não houve essa demonstração por parte da fiscalização e caberia ao fisco trazer esse argumento. Bem, representação fiscal, pediu a palavra? Os autos, a representação, o fisco, na nossa opinião, salvo o melhor juízo, o fisco comprovou que as mercadorias são revendidas. O próprio contribuinte se declara como comerciante atacadista e como comerciante varejista. A hora que o contribuinte declara isso, ele que tem que vir aqui e comprovar que ele usou como uso e consumo. Não há uma prova disso. Não há uma prova. A partir do momento que ele se declara como comerciante atacadista, como comerciante varejista, o fisco comprovou que ele vendeu a mercadoria.
não há no CADESP o contribuinte sequer o CNAE de prestador de serviço. Não há. Do destinatário. Muito bem. O processo está em discussão? Eu dei uma olhada aqui no demonstrativo, doutor Marcelo. Na verdade, são dezenas de destinatários aí. Tem esses dois aí apontados pela fiscalização, mas sim, tem um senso comum aí que a empresa presta esse tipo de serviço, né? É uma empresa conhecida de todo mundo aqui. Então, eu vou manter meu voto. Dr. Herbert? Essas questões limiares deixam bem na dúvida. Eu confesso que, lendo o processo, já joguei nos dois times, né, de que são insumos consumidos na prestação de serviço e que são mercadorias. Não vejo, por exemplo, indo fazer um serviço de alinhamento e balanceamento no carro e o prestador discriminando em nota fiscal específica os chumbos usados nas rodas, né? Mas, ao mesmo tempo, também não vejo esse chumbo consumido na prestação de serviço. Você pode até, de repente, retirar da roda e readequar. Mas homenageio o Dr. Flávio pelo voto. Eu vou acompanhá-lo na íntegra em função dessa dificuldade de determinar a natureza jurídica das operações. Eu não vou aqui repetir e ser repetitivo, mas eu vou também acompanhar o Dr. Flávio. Quanto ao mérito, eu acho que está bem posta aí a decisão. E só vou fazer uma observação aqui, que também concordo com o Dr. Flávio a respeito da questão aqui da ADC 49, né? Da modulação, que no caso presente não está abrangido, né? Então, foi muito preciso também o relator nesse ponto. Então, vou acompanhar o relator na íntegra. Bem, não há mais inscritos? Muito bem, então estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário da comercial automotiva, conhecido integralmente com julgamento de mérito, parcialmente provido nos termos do voto do relator, à unanimidade. Eu agradeço e cumprimento a presença, mais uma vez, do Dr. Tiago Viana, pela presença e pela sustentação oral. Estou, então, encerrando o julgamento. E com o julgamento deste processo, nós estamos, então, encerrando a sessão de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora, cumprimentando mais uma vez a doutora Patrícia, né, que está aqui presente, substituindo o vice-presidente. Dr. Herbert, mais uma vez conosco aqui, um prazer sempre estar com a sua participação aqui na segunda Câmara. Dr. Marcelo também, cumprimentar pela efetividade aí, pela participação, muito pertinente aí as suas intervenções. Obrigado pela presença. Dr. Flávio e também aí o Oswaldo aí que nos assessora aí na sessão, né? Diante do encerramento da sessão, eu peço então para que a transcrição seja encerrada. Obrigado, presidente. Até uma próxima. Obrigado, Dr. Tiago. Obrigado, viu? Até breve. Tchau, tchau. Até breve.